tema da minha ministração é o seguinte: atitudes para um futuro melhor. Atitudes para um futuro melhor. Todos nós pensamos em relação ao futuro, e isso até certo ponto é muito bom. A partir do momento que isso se torna em ansiedade, aí se torna um grande problema. Mas pensar em relação ao seu futuro, certo, é louvável, certo? E desde que você mantenha um equilíbrio nesses pensamentos. Você não pode se tornar um prisioneiro da ansiedade em relação ao futuro, assim como também em relação ao passado. Mas a vida é constituída de atitudes, né? Nós temos que ter atitudes concretas em direção a alguma coisa. E se tem uma coisa que nós precisamos ter atitude, é em relação ao nosso futuro. A vida é feita de atitudes, seja elas boas ou seja elas ruins, certo? As nossas decisões decidem o nosso futuro, certo? Tudo aquilo que realmente eu tomo como verdade e eu aplico na minha vida, isso vai determinar o meu futuro de excelência ou um futuro que realmente vai estar comprometido, certo, em relação àquilo que realmente eu quero e aquilo que são os meus sonhos, aquilo que eu desejo do meu coração. Por isso que atitudes para um futuro melhor é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu tenho aqui 4 chaves de sabedoria de Deus para a sua vida. Essas chaves que eu vou estar ministrando hoje aqui, eu acredito fielmente que se você colocar isso em prática na sua vida, se você estabelecer essas atitudes como norma de conduta diária, pode ter certeza. Escreva isso. Você vai ter uma mudança radical na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Antes da gente começar a ministração, certo, propriamente dita, eu quero ler o texto da palavra do Senhor com vocês, que está no livro de Salmo de número 111, versículo de número 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que o temor do Senhor, né, é o princípio. É o princípio, ou seja, é o início, é o fundamento da sabedoria. E bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem. Não basta conhecer, é preciso obedecer. Quem tem entendimento, certo? A Bíblia é clara, ele obedece. E o que é que acontece? O seu louvor permanece para sempre. Ou seja, essa pessoa vai ter honra na sua vida, certo? Tanto nessa esfera da naturalidade, como na eternidade com Deus. Então veja que o princípio da sabedoria é fundamental para um futuro abençoado por Deus. E é isso que eu vou deixar aqui para você hoje. Algumas atitudes que é de extrema importância para você ter um futuro melhor com Deus na sua vida. E quais são essas atitudes, pastor? Bom, a primeira atitude que eu quero deixar hoje aqui para você é essa: reveja as suas prioridades. Reveja as suas prioridades. Gente, prioridade é tudo. Prioridade é tudo na nossa vida. O que significa prioridade? Prioridade é aquilo que é o primeiro, aquilo que vem em primeiro lugar na nossa vida, né? Isso é prioridade, aquilo que eu coloco o meu foco, aquilo que eu realmente eu coloco uma visão mais ampla, né? Uma visão mais direcionada. Isso é prioridade. Quando eu estabeleço um sistema de valor na minha vida, aonde algumas coisas são em primeiro lugar, certo? Se tem algo que precisa ser em primeiro lugar na minha vida e na sua vida, com certeza é a presença de Deus. Deus precisa, não é que realmente no sentido da palavra de que Ele precisa, é nós que precisamos, certo? Estabelecer na nossa vida Deus em primeiro lugar, Deus como prioridade.
E a gente vê isso, certo, na vida de muitos personagens da Bíblia, que infelizmente eles não estabeleceram Deus como sua prioridade. E o que aconteceu? O que aconteceu é que eles passaram muitas decepções, eles sofreram por causa dessa atitude, certo, que não estava de acordo com a palavra do Senhor, que não estava de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia, por exemplo, nos mostra a vida de Sansão, que não priorizou o seu voto que ele tinha com Deus. Não priorizou. Muito pelo contrário, ele priorizou a sua natureza carnal. Exatamente. Ele priorizou, certo, o seu desejo, certo, carnal. E aí o que aconteceu? Um fracasso total, né? Por quê? Porque ele não priorizou o seu voto, ele não priorizou Deus, certo, gente? Então veja, apesar dele ter nascido, certo? Apesar dele ter nascido segundo a vontade de Deus, mesmo assim, ele foi vencido pela sua natureza carnal. Sabe por quê, gente? Porque assim, é isso que acontece. Mesmo a gente tendo as promessas de Deus, certo, na nossa vida, para que as promessas se cumpram, é preciso, é necessário, certo, que a gente realmente venha obedecer. Foi o que eu acabei de ler, né? É preciso obedecer. E ele, infelizmente, não obedeceu. A gente vê também, por exemplo, o caso de Esaú, né, o irmão de Jacó, certo? Ele não priorizou o direito da sua primogenitura. Ele não priorizou, ele simplesmente trocou por um prato de lentilha, por um prato de alimento. Ou seja, ele não valorizou o seu direito, não valorizou, né? Ele simplesmente, certo, não deu a mínima importância para aquele direito. Depois, né? Depois ele foi querer correr atrás, aí já era tarde demais. Você está entendendo, gente? Prioridade, certo? Hoje, deixa eu fazer uma pergunta interessante aqui para você. Quais têm sido as tuas prioridades? Deus está em primeiro lugar? Porque isso é importante. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Deus está em primeiro lugar nas suas ações. Deus está em primeiro lugar nas suas atitudes. Deus precisa estar em primeiro lugar, certo? Na sua vida diária, na sua vida espiritual com Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. Ele não pode ser o último na sua vida. Ele não pode ser o último na sua casa, o último na sua lista, certo? Deus precisa de fato estar em primeiro lugar. A segunda chave que eu quero deixar aqui, certo? Reveja a sua vida, as suas ações, melhor dizendo. Reveja as suas ações. Gente, ação é tudo na nossa vida. A ação é tudo na nossa vida. Nós precisamos, como os servos do Senhor, certo, ver as nossas ações. Como têm sido as nossas ações? O que nós temos feito diante do Senhor, certo? Qual é a nossa prioridade em relação, certo, a Deus, né? Muitas vezes a gente deixa que as nossas ações, certo, elas sejam de qualquer jeito, de qualquer forma, certo? E isso desagrada a Deus. Nós precisamos ver quais são as ações que nós estamos tendo diante de determinadas situações. Por exemplo, tem um caso bem interessante na Bíblia, que é o caso de Eli, né? O caso de Eli, certo? Eli, a Bíblia nos mostra, queridos, que simplesmente ele não dava importância. Olha só, gente, ele não dava importância, certo, para a criação dos seus filhos em relação à palavra do Senhor. Ele simplesmente perdeu a autoridade em relação aos seus filhos. Os seus filhos faziam tudo, certo, que eles realmente queriam fazer. Eles perderam ali, né? Eles perderam o controle, eles perderam o limite das coisas, certo? E ele não teve uma ação, certo, em relação a isso. E o que aconteceu? O que aconteceu é que ele, certo, perdeu os 2 filhos e perdeu também a sua vida. E aí uma geração de sacerdotes, certo, que era, certo, para dar continuidade, não aconteceu. Sabe por quê? Porque ele não olhou as ações que ele estava fazendo. Tem um caso também de Davi, né, que não olhou a ação do seu filho, né, em relação
a sua própria irmã, né? E que aconteceu, certo? Aquele momento ali de violência sexual e tal. E aí ele não ligou, ele não se importou, mesmo sabendo o que tinha acontecido, mesmo sabendo que um dos filhos queria matar o outro irmão, gente, e ele simplesmente não agiu, né? Ele simplesmente ficou calado, esperando ver o que aconteceu. O que aconteceu foi justamente o pior, né? Um irmão, certo? Mandando matar o outro irmão. Então veja, gente, tudo isso é ações que não foi vista. Então a gente tem que ver as nossas ações. Como é que tem sido as nossas ações? Olha as ações de Caim, né? Caim que matou seu próprio irmão Abel. Mas olha a ação de José, né? José totalmente diferente, uma ação totalmente diferente. Olha o caso de Jó, gente. Jó, né? Uma ação totalmente diferente, certo? De tantos personagens bíblicos. Então aprenda uma coisa, certo? Se você realmente quer construir um futuro melhor, você precisa ver quais são as ações que você está tendo na sua vida. Quais são as ações que você está tendo, né? Quais ações que você tem praticado? O que você tem feito, certo? Você precisa realmente parar e analisar. Como é que foi os 6 primeiros meses da sua vida durante esse ano de 2024? Qual foram as tuas ações? Você construiu alguma coisa? Você agregou valor na sua vida, certo? Eu não estou falando de situações difíceis, porque situações todo mundo passa. Eu estou falando daquilo que você, como pessoa, como é que foi as tuas ações? Foram ações que realmente glorificaram o nome do Senhor, que envergonharam o nome do Senhor. Você cresceu, você regrediu. São coisas que você precisa pensar, porque isso são atitudes que vão construindo o seu futuro. Terceira chave que eu quero deixar hoje aqui para você, que é muito importante, certo? Reveja a sua vida pessoal. Exatamente. Reveja a sua vida pessoal. Como é que está a tua vida pessoal? Como é que está o teu autoconhecimento? Como é que está a tua saúde? Como é que está, certo, a tua vida sentimental, a tua vida, certo, profissional? Gente, isso é preciso ser visto. Como é que está a tua vida pessoal? Qual é o foco para o restante desses 6 meses que está faltando, certo? Porque muitas vezes a gente se preocupa com tanta coisa e a gente deixa de olhar também para a nossa vida pessoal. E você precisa, sabe? Você precisa ver isso, certo? Como é que estão as tuas emoções, certo? Você está mais forte ou você está mais fraco? Como é que está, certo? Você precisa realmente verificar, certo? Se você cresceu nas suas emoções, se você cresceu espiritualmente, se você cresceu como pessoa. Como é que está a tua vida pessoal, certo? Senão os anos passam e nada muda. Essa que é a realidade. Os anos passam e nada muda. Então, se você quer construir um futuro melhor, você tem que ver quais são as suas prioridades, quais são as suas ações e como é que está a tua vida pessoal, certo? Você como pessoa, você acha que você está melhor do que os 6 primeiros anos, os 6 primeiros meses desse ano? Você acha que você melhorou? Você acha que você cresceu no gerenciamento das suas emoções? Você acha que você cresceu? Vou falar o último ponto da vida espiritual para aprofundar mais um pouco. Mas você acha que você cresceu como pessoa na intelectualidade, no autoconhecimento, na tua autoeficácia? Você acha que você está melhor? Isso é uma pergunta interessante. Por quê? Porque o tempo passa, ele não volta. Então, se você realmente quer construir um futuro melhor, você precisa ver o que você está fazendo hoje. Por quê? Porque daqui a 5 anos vai ser o reflexo daquilo que você está fazendo agora. Exatamente, do que você está fazendo agora. Você tem sido uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor esposo, uma melhor esposa, certo? Um melhor cidadão. Gente, são muitas coisas, são muitas frentes que nós precisamos observar, certo? Porque às vezes isso não é visto, né? Isso não é visto e o tempo vai passando, certo? E a gente precisa melhorar como pessoa. A gente precisa. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a grande realidade é que precisamos começar por nós. É nós que precisamos mudar. Você está entendendo? Às vezes a gente dá algumas cabeçadas na vida, isso é verdade, mas a gente precisa voltar para a rota, a gente precisa voltar para o caminho. Se em algum momento você teve um deslize, você acabou saindo do caminho, pegou o atalho, tu tem que voltar para o caminho. Tu não pode ir na direção do abismo, tu não pode, sabe, se permitir
é que você vá em direção à tua ruína, à tua desgraça. Você tem que dar a volta por cima. Exatamente. É hora de parar, é hora de, de rever os teus conceitos, os teus valores. Você não pode se permitir, que a vida vai te direcionando, porque se você não sabe para onde ir, se você não sabe onde quer chegar, a vida vai te levar em qualquer lugar. Então você precisa ter, rever, né? Esse é o ponto, rever a sua vida pessoal. Você precisa, certo? Às vezes eu converso com pessoas, as pessoas não sabem para onde quer ir, não sabem como é que vai ser, certo? Está vivendo, não pode ser assim, né? Você tem que saber o que você quer, certo? A gente vê isso na vida, por exemplo, do filho pródigo. Infelizmente, né? Ele já estava ali na ruína, né? Mas todavia ele se arrependeu. Todavia ele disse assim: eu vou me levantar daqui, eu tenho que melhorar isso, certo? Eu tenho que resolver essa situação, eu não posso ficar aqui, certo? Eu vou me humilhar, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: olha, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, mas eu quero voltar para ti, eu quero ter, pelo menos, ser tratado aqui como um dos teus empregados. Gente, isso é rever, né? Isso realmente é rever a sua vida pessoal. Aquela história lá de Zaqueu também, né? Zaqueu, certo? Quando Jesus entrou na casa dele, certo? Ele começou a rever, olha só, gente, a sua vida no sentido material das coisas, né? Que a Bíblia nos fala, que ele mesmo disse: eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que não me pertence. Você entendeu? Está entendendo? Aquilo que não pertencia a mim, eu vou devolver 4 vezes mais. Gente, isso é rever a sua vida pessoal. Isso é a presença de Jesus, certo? Na vida daqueles que servem ao Senhor. A última chave que eu quero deixar aqui para você realmente ter um futuro melhor, não se esqueça. A primeira, reveja suas prioridades. A segunda, reveja suas ações. A terceira, reveja sua vida pessoal. E a última, pastor, reveja sua vida espiritual. Exatamente. Como é que está a tua vida espiritual? Gente, isso aqui é fundamental, né? A vida espiritual tem que ter equilíbrio em tudo, né? Equilíbrio tanto em relação à tua vida pessoal, como também à tua vida espiritual, certo? Você não pode, certo, ter 2 pesos e 2 medidas nesse sentido. Anota isso que eu estou te falando, porque isso é muito importante, certo? Tem muita gente que ele se envolve bastante, ele se dedica bastante na sua vida pessoal, no teu autoconhecimento. Isso está errado, pastor? Não está errado não, está certo, tem que fazer isso mesmo. Desde que a tua vida espiritual esteja na mesma medida, você está entendendo? Desde que tenha equilíbrio, certo? Na mesma medida. Porque se você, certo, se dedica muito ao teu autoconhecimento, na tua vida pessoal, às vezes nas tuas prioridades, certo? O que vai acontecer? A tua vida espiritual, ela vai começar, certo, a entrar em declínio. Você está entendendo? Vai entrar em declínio. Escute o que esse pastor está falando, que eu sei que eu estou falando para você. Eu já acompanhei muita gente na minha vida, então eu sei o que eu estou falando para você. Certo? Às vezes a pessoa vai muito fundo, né, no autoconhecimento, certo? Na sua vida pessoal, tá tudo certo, tá? Não tem nenhum problema, certo? O certo é fazer isso mesmo, certo? A gente procura cada ano ser melhor, certo? A ter um autoconhecimento em determinadas áreas, formações, graduações, tudo isso tem que fazer, gente. Cursos, tem que fazer isso mesmo, falar em mais uma língua, tá certo. Desde que a tua vida espiritual esteja no mesmo nível. Porque se você troca isso, gente, isso é um problema. Isso é um problema. Você está entendendo? Isso é um problema. Então, é preciso ter equilíbrio, certo? Na tua vida espiritual. A pergunta que eu te faço hoje é o seguinte: como é que está a tua vida espiritual hoje? Como é que está a sua vida espiritual? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Como é que foi os 6 primeiros meses da sua vida? Seja sincero com você mesmo. Como é que foi os 6 primeiros meses da sua vida? Desse ano de 2024. Em relação ao teu devocional, a tua vida com Deus. Como é que está? Como é que você se sente? Você se sente um crente, um cristão forte? Um cristão cheio da presença de Deus? Você se sente um cristão grato? Ou você tem murmurado mais do que agradecido? Você está feliz? Seja sincero, você está feliz com Deus?
Você está alegre com Deus? Independente da circunstância que você está passando, você está alegre? Você tem paz na tua alma? Você tem paz dentro de você? Isso é sério. Entende? Você precisa entender isso. Sabe? Não é a circunstância da vida que vai destruir a nossa fé. A nossa fé, ela é intocável. Não é as circunstâncias da vida, não é aquilo que não está dando certo. Não é aquilo que eu planejei que não deu certo. Tem coisas que é permissão de Deus, é que Deus está no comando da minha vida. É Deus que está no comando da tua vida. É Deus que está no controle da tua história. Sabe, se você tem vida com Deus, nada dá errado. Escuta o que eu estou lhe falando, tudo é providência dele. Tem coisas que eu quero, mas ele não quer. E tem coisas que eu quero, mas ele quer também, mas ele quer do jeito dele. E tem coisas que ele não quer e eu quero. Então é melhor obedecer o que ele quer. Porque é isso, gente. É Deus. E é isso que é a pergunta. Como é que está a sua vida? Seja sincero com você mesmo. Como é que está a sua vida espiritual? Você sente Deus na sua vida? Você sente Ele no teu coração? Sabe, você sente esse abraço, esse calor, essa força que Ele dá, essa graça, essa presença na tua vida, certo? A gente, sabe, independente das lutas que a gente passa, gente, a gente não tem tristeza, a gente pode sentir tristeza, mas não vive uma vida triste, sabe? A gente pode sentir um momento difícil, mas a gente não vai ficar entregue a esse momento. Por quê? Porque Deus é maior na nossa vida. Porque o nosso prazer é servir ao Senhor. Porque o nosso prazer está na presença dEle. Independente do que estiver acontecendo. Nós estamos na presença dEle. Certo? Estou um pouco gripado. Comecei agora aqui, na realidade, aqui no culto. Entendeu? A pastora não vê um lenço para mim, fica difícil também, né? Brincando, calma. Acho que nem tem aqui, né, pastor? Nem tem aqui. E olha que eu tô ao vivo aqui. Mas começou agora, sério. Começou agora. Perdão aqui mas começou agora. Certo? Mas vou já verificar aqui uma medicação. Mas é assim, gente. Certo? E como eu tenho um compromisso aqui com vocês, só se eu estiver na cama, senão estou aqui mesmo, não tem para onde correr não. Tá? Então é assim, a gente precisa, sabe, gente, realmente parar para pensar. Eu vou encerrar com isso aqui, porque já está na hora aqui para a gente encerrar. Se realmente as lutas não estão, certo, diminuindo o nosso amor por Deus, a nossa confiança, a nossa fé. Você está entendendo? Aprenda isso. Mesmo diante de todas as lutas e as adversidades da sua vida, se mantenha firme no propósito. Mantenha firme com Deus. O Senhor é contigo. O Senhor jamais te deixa só. Ele está com você. Ele está te treinando. Ele está te moldando. Ele está te amadurecendo. Ele está buscando ter intimidade contigo. Ele está chamando a tua atenção. É que às vezes a gente não consegue enxergar. Mas Ele jamais deixa você só. Jamais. Portanto, reveja sua vida espiritual. Isso é construir um futuro com Deus. Reveja suas prioridades. Isso é construir um futuro com Deus. Reveja como têm sido as tuas ações e reações. Isso é construir um futuro com Deus. Reveja isso. Sabe, gente? Reveja a sua vida pessoal. Isso também é ter um futuro com Deus. Reveja, certo? Todas as áreas da sua vida que precisam de uma atenção. Porque somente assim você está construindo um futuro com Deus.